Gregório, Ei, André, tudo bom? E aí? em ordem? Tudo tá. Mas Vamos vamos lá. começar porque tem bastante conteúdo, né? Sim, sim. Boa noite para todo mundo. Bem-vindos mais uma vez. Live 7, né, Gregão? 7. A gente tem conversado sobre se a gente vislumbra um fim. Não, a gente não vislumbra. A gente entende que a gente abriu um ciclo e as lives vão finalizar quando a gente sentir organicamente que esse ciclo desse conteúdo, pelo menos, ele vai se encerrar. Então, a gente tem pensado que a gente tinha pensado pelo menos, né, vamos talvez ter umas 10 lives, mas nós vamos ultrapassar, sem dúvida, porque depois, uma outra parte, vai ter uma reflexão sobre uma Northrop Robbins moderna, em contraste com a Northrop Robbins original que a gente tem apresentado. Então, eu acho que tem bastante, tem um caminho grande. Que bom, né, Elizabeth? Que bom. Greg Boy. Vamos começar. Vamos lá. A gente tinha prometido de abrir com a definição de tema clínico, né? Sim. Então, vamos lá. Super importante como um conceito que eu ouvia muito em 97 nas aulas sobre os casos clínicos. Eu ouvia, eventualmente, da fala do Clive, mas interessante, porque eu cheguei em... Eu li toda, eu já estudei toda a obra. Tu sumiu, Gregório. Eu sumi, eu não sei o que eu fiz aqui, André. Ah, agora sim. Agora voltei. Tá. Não sei, não, tu virou a câmera, não sei o que tu fez. Tenta voltar. Peraí. Nesse mergulho, tu... É. Eu vou falando, tá? Vai falando, eu vou tentar resolver aqui. Daí, eu conheço toda a obra Northrop Robbins, de ter estudado, e me cheguei num ponto que... Aí, voltaste. Eu tinha aqui para tempo fazer um trabalho, e aí eu me vi assim, eu preciso da definição de tema clínico. É muito parte do meu trabalho clínico. E eu tinha feito uma definição, reforçando que o termo era Northrop Robbins, a mesma coisa com a musicalidade clínica, né, gente? Que há esse problema aí. Então, no livro eu faço uma definição que é minha, eu friso isso, mas o termo, a origem é Northrop Robbins. Mas não à toa, porque não tinha uma definição. Não encontrei nos livros. E aí eu tinha... O Ken Hager, eu me encontrava com ele toda semana, individualmente. Eu falei, Ken, eu não estou achando a definição de tema clínico. O Ken fala de tema clínico também, no caso Terry. Mas aí o Ken, por surpresa minha, disse, eu não sei também se tem em alguma obra. Opa! Mas naturalmente o Ken me disse assim, pergunta para o Clive, manda um e-mail para o Clive. Eu tenho intimidade com o Ken Hager, nunca tive uma intimidade com o Clive. Né? Eu fui aluno do Clive, mas não tive uma intimidade. Mas eu mandei um e-mail. E aí o Clive prontamente me respondeu, muito bacana, e disse para aí que eu vou acionar o Alan Turing. E aí foi muito especial, Gregório, que Alan Turing e Clive começaram a trocar e-mails me copiando foi na minha frente. Eu dava uns pitacos também, assim, mas né, a Northrop Robbins é do Clive, né? Até que pariram a definição e eu vou ler para vocês. É bacana porque eu publiquei só na minha tese, agora vai sair no capítulo de um livro, mas eu faço questão de ler para vocês nessas lives, tá? Então, e é uma contribuição da Live 7, Gregório. A partir agora da definição, a gente vai para a fala do Paul e para os casos clínicos para pensar Sim. tema clínico. Né? Vamos lá, então, vou devagarinho. De acordo com Turing e Robbins, então pensem, isso foi 2010, tema clínico é uma recorrente ideia musical. Isso é importante. Recorrente ideia musical. Que tornou-se, ou vem tornando-se, proeminente de sessão a sessão. Tenho certeza que vários dos nossos colegas que estão assistindo e que têm uma experiência clínica sabem o que é um tema musical que é recorrente. Que ele vem, sessão seguinte ele volta, na outra sessão ele pode não aparecer, na outra o paciente pede de novo, a mãe e o pai te dizem, ele não para de cantar isso em casa, ele quer ouvir isso.
Não esqueçam, a gente não está falando de método. O tema clínico pode ser um tema da Galinha Pintadinha. Pode ser um tema de uma canção da Anitta. É um tema que é recorrente. Continuo. Clive continua e Alan. Apresenta as seguintes características. Oferece ao paciente, aos terapeutas, um modo particular de coatividade que resulta em significativo desenvolvimento. O tema clínico ele não é pouca coisa. Também, assim, os clínicos aqui que estão conosco, que se quiserem escrever, tu nota quando apareceu no processo um tema clínico. Ele é diferente. Ele é mais robusto. Ele, às vezes, para mim, como clínico, é um baita sinal contra-transferencial. Muitas vezes eu me arrepio. Eu sinto que aquilo que está sendo criado naquele momento, mesmo via improvisação, porque é inédito, ele é algo grande. O paciente levanta o corpo, o olho abre. Tenho pacientes que riem, que sorriem, outros que se engajam cantando o refrão. De São Paulo para a música. De São Paulo para a música. Tema clínico que foi criado na live do teclado aplicado. Entende? Aconteceu na hora. Eu cutuquei o Thiago. Tema clínico, hein? Sim, nós sentimos isso. 2. É de particular importância ao paciente e garante a ele ser uma fonte clínica significativa de segurança. Ele garante segurança também. 3. Possui associações importantes ao paciente que pode resultar na resolução de algum impasse clínico. Não sei se vocês lembram na live 1, quando eu falo da minha chegada a Northrop Robbins, a chegada em Nova York, a minha chegada, o início, quando eu detecto que eu era musicoterapeuta. Primeira live. Isso era importante, assim, que eu entendia, na experiência com o GM, que eu dei de exemplo, que a canção queixa que ele escolhia quando ele estava desorganizado, quando ele não estava bem, continha esse material sonoro musical, onde ele acessava no campo tonal, que o organizava. Então, eu não tinha uma explicação para isso, eu não tinha como interpretar isso, mas eu sabia que estava ajudando para que GM trabalhasse a resolução de conflitos. De novo, queixa não era improvisação, queixa era o uso de recriação, né? Era um tema clínico. 4. Material com o qual o paciente identifica-se positivamente, conteúdo e proposta, e que faz ter sentido a coatividade. Então, tem alguns elementos importantes. Tem que ser recorrente, garante segurança, pode ser um auxílio na resolução de conflitos, e deve haver uma identificação. Então, são elementos. Eu acho essa definição muito completa. Muito completa. Tá? Posso perguntar umas coisas, André? Perguntar? Sobre o tema clínico. Uhum. Me dá a impressão que ele pode surgir tanto de modo progressivo, vai se tateando algumas possibilidades musicais, e dentre elas, num certo momento, cristaliza algo que passa a ser o tema clínico. Ele pode surgir de estalo, uma proposição que surja até um pouco descolada do que se vinha fazendo musicalmente, ele surge já inteiro, pronto. E parece que ele pode surgir tanto do musicoterapeuta quanto do paciente, ou dos dois. Perfeito. Perfeito. Quer dizer, esse modo de formação pode ser qualquer um desses, é isso? É isso, e aí tu tá dando uma outra contribuição para essa conversa. E eu vou te responder que ele pode ocorrer a partir do uso de qualquer dos métodos. Ele pode ser via recriação, né? Material pré-existente, e talvez ele ganhe, te respondendo, ganhe mais força à medida que a gente vai mexendo nesse material.
talvez se a gente não mexesse com tanta importância na canção Queixa, Gabriel, desculpe, mas esse nome eu posso divulgar, não teria pedido retorno à canção. Pode ser via improvisação, e de novo tu está certo, não necessariamente o tema clínico via improvisação, ele vai acontecer no primeiro momento. Então, quando a gente volta para ele, agora a gente começa a compor, porque a gente começa a trabalhar naquele material e a gente dá mais robustez. Como ele pode ser também receptivo, né? Porque o que importa é a recorrência e a importância. Então, no final das contas, quem vai nos falar se ele é um tema clínico é o paciente, porque é o paciente que vai demandar o retorno desse tema. Com a Linda, quem conhece o caso, o processo, com a Linda era muito interessante, que tinha porque essa pergunta tu não fez. O tema clínico nos estágios da Linda, eles tinham uma certa duração. Tem um momento que eu coloco no livro que nós não tínhamos composto uma Goodbye Song, uma canção de tchau. E num determinado estágio, nós usamos a Goodbye Song do estágio anterior. A Linda não aceitou. Então, pela minha experiência clínica, os temas clínicos também têm uma certa duração. Certo. Lá na frente, talvez anos depois, eles podem até voltar. Como uma lembrança, como algo que foi importante. Mas, pela minha experiência, o tema clínico ele tem um início, meio e fim, ele tem um ciclo de existência no processo de alguém. Depois a gente parte para emergir um outro tema clínico. Muito interessante isso, né, Gregório? Porque assim, pelo menos, eu entendo que funciona a psicoterapia adulta também. Sim. No sentido que as nossas histórias, elas até podem ser recorrentes, mas os temas dentro das histórias, eles tendem a amadurecer, porque eu vou solucionando o lá de trás, e aí eu vou acrescentando elementos novos, mas não deixam de ser tema, né? Sim, às vezes eles são recompostos dentro de um novo tema, eles são absorvidos dentro de um novo tema. Sei lá, vamos dar um exemplo concreto aqui numa psicoterapia adulta. Eu posso, adolescente, estar num conflito no sentido, eu preciso crescer, eu preciso definir o que eu quero, eu preciso definir uma profissão. Oi, Dado, entrou o Dado aqui. Oi, Dadinho, meu filho. Eu preciso definir uma profissão, uma escolha. Lá na frente, eu já tenho uma profissão, mas talvez o conflito seja como é que eu posso ganhar melhor com essa profissão? Como é que eu posso lidar com a monotonia do dia a dia? Enfim, os temas vão mudando. Eu já não discuto mais por que eu escolhi essa profissão. Já está escolhida e eu já decidi que eu amo. Agora são outros temas. Outro grau. Outro grau. Assim eu entendo que funcione com as crianças a construção, o término daquele ciclo e o retorno lá na frente. Bom, gente, nós pensamos, a gente tem um cronograma aqui, uma vez apresentado o tema clínico. Eu e o Gregório estamos atentos ao que vocês escrevem. Então, se alguma coisa não ficou clara, talvez vocês possam escrever aqui. E se a gente tiver tempo, a gente vai respondendo e conversando sobre o que vocês também estão pensando das partes da live set. Tá? Então, vamos ouvir o seguinte, nós vamos voltar agora para a exploração 4, numa parte que vocês não ouviram. Fiz questão disso, assim, eu só vou fazer um gancho. A gente foi até um ponto numa fala do Paul, e agora nós vamos continuar. Vamos ver se o som tá bom. Eu estou com a caixinha aqui. Nós melhoramos nas lives, tem uma caixinha especial para as lives. Eu comprei estojinho com lápis de borracha para escrever partitura. Não, a tua imagem melhorou. Estamos ficando... Nós não somos uma Vivi, nem uma Karine, que já são profissionais de live, né? Mas a gente está se esforçando. Somos amadores de primeira, André. Eu acabei de assistir a live da Karine com um mestre de reizado do Congo. Eu estou de queixo caído, sabe? Porque
É tudo o mesmo país, só que é a importância que o senhorzinho deu na infância dele para um riacho. E disse que aquele riacho, o riacho, deu muito de comer para os filhos. Eu não dou nem a real importância para o Rio Guaíba aqui. Tu não canta para o Tietê, eu imagino. Não. Né? Não tem esse hábito, André. Não tem o hábito, né? E aí eu perguntei, Karine, dá para me falar um pouquinho do violeiro que está tocando? E ela perguntou, e ele disse assim, é o violeiro mais eu. Está tocando ele mais eu. É lindo. É lindo isso. Eu acho que o Thiago entrou aqui no Insta da Sabrina. Já perdeu a tua homenagem, cara. Fosse homenageado. Ah, eu disse que tu choraste quando saímos do metrô em frente ao Santiago Bernabéu. Eu vi lágrimas. É isso aí, né? Vamos lá, então. Vocês vão ouvir, eu vou traduzindo. É bem interessante, porque a partir daqui nós vamos pegar a definição de tema clínico, isso que o Paul fala, e vamos rumar para exemplos dos casos clínicos que vocês já conheceram. Tá? Então, agora a gente vai entender, vai aprofundar ainda mais alguns detalhes dos casos clínicos. E aí, Greg, quando botarmos esses áudios, e aí nós vamos entrar... Sim, já foi, Thiago. Vamos entrar em Steiner de novo, importante. E Zuckerkamp. We respond differently to each interval. Nós respondemos diferentemente para cada intervalo. Vou devagarinho, porque isso é importante. Isso é importante. A gente toma... Eu acho que a gente, muitas vezes, toma assim... Fica pensando o seguinte, vou fazer uma avaliação, eu vou pensar em motricidade, eu vou pensar se ele toca ou não toca pandeiro. A gente responde diferente para cada intervalo. Como é que meu paciente responde ao intervalo de terça? Como é que ele responde a uma tônica que sobe para quinta? And our emotional response to the sum of the intervals. E as nossas emoções respondem à soma dos intervalos que a gente escuta. Must be a very important component of the entire emotional effect that music has upon us. A nossa resposta à soma dos intervalos que a gente escuta deve ser sempre considerado como um componente muito importante para o... Olha só isso aqui agora. De novo, eu friso isso. Sem a gente lembrar de Zuckerkamp e Steiner, a gente não entende Paul. E, a meu ver, a gente entende superficialmente Nordhoff Robbins. E a gente vai entender Nordhoff Robbins, eu tenho que aprender modos. Eu tenho que aprender escalas diatônicas. Nordhoff Robbins não é isso. Nordhoff Robbins não é pegar um violão e um piano e operacionalizar o mixolídio. Nós estamos entrando de novo em Music Child. A maneira que a gente responde aos intervalos deve ser levada em consideração como um componente fundamental dos efeitos emocionais que a música causa em nós. Tem duas coisas aqui. A nossa sensibilidade musical, ou seja, musicalidade, está dentro da Music Child. Mas tem a exploração 4, a vida dos intervalos. Tem o elemento emocional, que é a qualidade dinâmica. Gregório fala muito disso, que a gente percebe dentro da música. E um detalhe aí, André. Na língua inglesa, que é a língua do Paul, emoção, está diretamente ligada à raiz de movimento. Movimento expressivo. A qualidade dinâmica está dentro. É movimento. Então, quando ele fala de emoção, ele fala uma coisa que se entende como movimento também. Nós, latinos, tomamos emoção como essa coisa que se derrama de um sentimento, de uma... Perfeito. A visão do Paul de emotion, e o Zuckerkamp usa essa palavra motion e emotion no livro dele, para dizer, olha, a gente precisa entender que música tem movimento.
Se a gente equivale isso à emoção, é uma questão humana. Perfeito. Que a música tem movimento. Perfeito. Só para esclarecer esse pontinho. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Just to illustrate the Só para possibilities, ilustrar as possibilidades dos intervalos, né? just a few, tiny few of the possibilities. Algumas pequenas Let's possibilidades. take these two sounds. Vamos pegar esses dois sons. Aí ele escolhe pegar si bemol e ré bemol, que é uma terça menor. Minor third. Now you can think of that as B flat, D flat, or A sharp, C sharp. Let's think of it as B flat, and we find Tá, agora vocês vão conhecer, e eu vou parar menos, vocês vão conhecer a fluência musical do Paul. Não esqueçam, Paul conhecia 80 concertos para piano de cor. Então, essa aula de 74, não à toa, eu acho que é o curso mais famoso do mundo, né? De 74, porque ele agora começa a falar da vida dos intervalos, dando exemplos em Bach, em Schumann, em Chopin, em Ravel, e ele volta para Schumann. Vamos lá. hear them then in the context of that beautiful B flat minor prelude of Bach. Ouçam no contexto, é importante, ouçam, Zucker-Kendall também, ouçam no contexto desse prelúdio do cravo bem temperado de Bach. There they are. Aqui elas estão. They immediately set up movement, expectation, mood. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tu ri dos meus ai, ai, ais, né? Essa afirmação agora é o que o Gregório estava dizendo. Paul afirma, esse intervalo imediatamente estabelece, vamos lá, movimento, expectativa, humor e qualidade. E agora ele vai complementar, são coisas que vivem nesse início. Live. Quality, the things that live in just this beginning, in which those two intervals, that one interval, those two tones are prominent. Let's take them in another piece. Vamos escutá-los agora, o mesmo intervalo, as mesmas notas, numa peça de Schumann. There they are. Schumann soaring, isn't it? Accompanying figure there. Left hand moves from one to the other. Um contexto completamente diferente, um uso completamente diferente. Completely different context, completely different use, the tones are the same. Agora ele vai separar um pouquinho o intervalo em Chopin. Let us separate them. Call it A sharp. Another completely different experience. Ah, que lindo. Uma outra completamente diferente experiência. É isso que ele pede para a gente fazer. Que a gente mova por pracinhas tonais, no campo tonal, os nossos encontros com as crianças que a gente trabalha, com os pacientes que a gente trabalha. One tone, the other one is going to join it in the Chopin nocturne. Now listen to how they Só reforça, né, Gregório, algo que a gente já falou aqui, eu já conversei algumas vezes com a Mariane Ocelami, Marina Freire, Camila Gonçalves. A gente tem que conhecer música. Sim.
A gente tem que poder analisar, a gente tem que poder arranjar, a gente tem que poder trabalhar com tonalidades, a gente tem que poder modular, a gente tem que poder ser o mais livre possível. Óbvio, a gente não dá conta de toda a música, como a gente não dá conta de todo o português, mas não é isso que se pede, é sairmos das zonas de conforto musicais da gente. Então, as formações têm que trabalhar isso. Agora em Ravel. Ravel. Minuet by Ravel. There they are. Ouviram ali? Ali estava a terça menor. They begin a second phrase. They indicate a new key. Again, there is movement. De novo, tem movimento, tem expectativa. There's expectation. At the same time, it makes continuity with what has happened before. Ao mesmo tempo, dão a continuidade ao que vinha acontecendo antes. So we hear them now in a completely new context, a completely new mood, a completely different use of the same two notes. Então, agora a gente as escutou num humor totalmente diferente, num contexto totalmente diferente. And I'll play them this way. Anything can happen. Schumann, Dichterliebe. Isso é Schumann. And C sharp. So that is Schumann's starting point. And you don't know what key you're in. Tonality has loosened up, and we're in a completely new world of musical experience with the same two notes. Então, com as mesmas duas notas, tu está num outro contexto, sem uma tonalidade definida, é uma outra experiência. Com as mesmas duas notas. This is what you're bringing children. Aí eu quero encerrar essa parte. Ele olha para os 15 alunos. É isso que vocês estão trazendo para as crianças. No caso deles, é todo mundo ali trabalhando com neurodesenvolvimento, mas vale para quem trabalha com qualquer pessoa, né? Gregório, quer falar alguma coisa? Quer falar do intervalo? Eu quero comentar o uso que ele faz 2 ou 3 vezes da palavra expectativa. Tá. Ele diz que o movimento das notas, dos tons, gera expectativa. A leitura habitual que a gente faz vai dizer a expectativa está no ouvinte, porque o ouvinte foi treinado, está habituado a, depois de certas notas, chegar num repouso. Então, a expectativa é do ouvinte, não está nas notas. Aí o Zuckerkandl escreve 400 páginas exortando as pessoas a que elas entendam que a expectativa está nas tensões das notas. Ele escreveu isso em 56. Até hoje, pouca gente entendeu isso. Não porque o que ele escreveu está mal escrito ou está errado. As pessoas não entendem isso. Não sei. E o Poe entendia isso. O ponto de partida do Poe é que a expectativa está nas notas, na relação entre as notas. E a tendência da nossa cultura é traduzir que a expectativa está no hábito musical das pessoas. Isso é um ponto delicado. Não é em 2 minutos que a gente vai demonstrar isso. Mas eu acho que a gente tem tocado nessa tecla ao longo das lives, né? Tem. E vamos voltando, não tem problema. Oi, Lilian, bem-vinda. Eu quero ler, então, tu tocaste no nome do Zuckerkandl. E outra palavra, tu mencionaste agora a questão da expectativa. E eu quero trazer a questão do contexto. Zuckerkandl, no livro de 71, mesmo ano da primeira publicação da Northrop Robbins, abre aspas, uma nota precisa pertencer a um contexto musical para possuir qualidade dinâmica. Aí vocês perguntam, o que é qualidade dinâmica? O Zucker é muito objetivo, é o que percebemos na nota. Então, isso corrobora com o que o Greg acabou de dizer. A gente percebe na nota essa qualidade, que já ganha um nome muito feliz. Qualidade dinâmica tem a ver com essa emotion, com o movimento da nota, em contexto, na relação nota com nota. Em contexto musical, nenhuma nota ficará sem sua própria qualidade dinâmica. Fora do contexto musical, no entanto,
Por exemplo, num laboratório, notas não possuem qualidade dinâmica. Então, no campo tonal, as notas soltas ali, exemplo, o GM chegou agitado no meu consultório, ele precisa do musicoterapeuta dele, que facilite a condução para esse lugar, que é o campo tonal, e lá, GM comigo, nós começamos juntos a relação terapêutica, a organizar a relação de nota com nota e ritmo. Isso é Music Child, de ambos. E Lavínia, nesse encontro de notas com notas, o meu paciente, GM, extraía as qualidades dinâmicas da canção queixa. E aí entra algo, Gregório, que tu falaste também, e o Zucker fala, e o Paul fala. Tá, mas André, então interpreta por que canção queixa, no campo tonal, nessa relação de nota com nota, organizava o GM. É um mistério. Sim. E o Zucker não tem problema nenhum, me permite, Gregório. Pois não, O Zucker sempre. o Zucker não tem problema nenhum em dizer que, precisamente porque música é o que é, o milagre, conhecimento nunca fará mais do que tocar superfície. Porque música é o que é. Repito, Gregório, e música é indefinível. Porque ela é o que é, sempre o conhecimento vai tocar na sua superfície. O restante deve permanecer um mistério. Isso é Zucker-Kendall, antes de Paul Nordorf. Ninguém poderá explicar ou racionalizar um milagre. Simplesmente não há respostas para questões que vão além da superfície. Não porque nos falte conhecimento, mas pelo fato das questões serem inatingíveis. Eu acho que isso define muito onde estamos nas nossas lives. Sim, sim. Define muito onde estamos nas nossas lives. Né? Quer mostrar, Terry? Quer falar mais? Vamos mostrar a Terry, daí a gente comenta. A ideia é mostrar os dois temas clínicos encadeados do processo musicoterapêutico do Terry. A gente já mostrou o processo, o conjunto desse processo. Né? Tem um tema clínico que é pergunta e tem um que é resposta. Né? Isso. Aqui está a pergunta na sessão 6, o intervalo de quinta. Where is Terry? Vamos ouvir essa sessão? Vou pôr aqui para rodar, André. Tá. Dá uma pausa, Greg, dá uma pausa. Desculpe, as pessoas nos ouviram. Tem gente que não ouviu, talvez, o caso. Nós estamos falando de tema clínico, começa um ataque a prato. Ainda a sessão 6 faz parte do primeiro estágio do processo de Terry, onde ainda o Paul está explorando. Vocês vão ver nascer agora. Agora você já tem a definição de tema clínico. E a pergunta do Gregório, pode nascer espontaneamente via improvisação? O que vocês vão ver é o nascimento na sessão 6. Por isso que a gente quis voltar para os fragmentos dos... Vocês vão ver nascer agora essa quinta justa com a pergunta crucial. Where is Terry? Onde está Terry? Desculpe, Greg. O Terry está na percussão, Paul Nordorf, piano e cantando. Vamos lá, continuando. Quer comentar o que o Thiago comentou ali? Interessante. Eles não tinham problema nenhum. Porque o Thiago está me ajudando a fazer a digitalização de alguns processos que eu tenho só em fita cassete, né? O Terry foi e eles não têm problema em permanecer por muito tempo num intervalo,
em progressão de acorde de 2 acordes. Né? Oi, Simone. Esse tema clínico ele aparece depois que o Paul tinha explorado uma escala médio oriental, não é isso, André? Uhum. Essa escala, as notas dessa escala não contêm as notas do tema clínico. Contém 2, mas uma delas não. Ré, Mi bemol, Fá sustenido, Sol, Lá, Si bemol, Dó sustenido, Ré. Entre o segundo grau e o terceiro grau tem um intervalo de 1,5 tom. Sim. Ou seja, ele está usando com uma criança de 7 anos, uma escala médio-oriental, totalmente fora do padrão diatônico. Sim. Em 2 pontos, ela tem intervalos de 1,5 tom. Né? Entre Mi bemol e Fá sustenido, e entre Si bemol e Dó sustenido. Os intervalões grandes ali. Agora, a gente não vai encontrar isso no tema clínico. O tema clínico ele é feito Dó sustenido, Si, Dó, intervalo de 1 tom, descendente, depois ascendente, e depois o intervalo de quinta, Fá sustenido. Né? Então, esse tema clínico que surgiu depois de uma ambientação de um certo tipo, não é necessariamente matematicamente resultante da escala. Tem isso, né? Eles não usavam a música como uma obrigação, mesmo dentro da teoria musical. O tema clínico do Terry, Dó sustenido, Si, Dó sustenido, Fá sustenido, ele cabe na escala diatônica. E não cabe na escala médio-oriental que o Paul estava usando. Alguém poderia dizer, mas isso não é contraditório? Ele não estava tendo por base, antes, na sessão, uma outra escala? Por que de repente, o tema clínico surge assim? Mas ele migrou depois. Não esquece que ele migrou para Fá sustenido depois. Sim. Depois ele entrou nisso, né? Sim, mas mesmo tendo migrado para Fá sustenido, essa composição de intervalo não teria naquela escala. Uhum. Então, essa é uma dessas perguntas que a gente não tem resposta. Por que ele fez isso? Por que ele usou exatamente esses intervalos? E eu não sei se ao usar a música, o Paul pensava tão no exato, vou usar este intervalo porque ele significa isso. Não sei dizer. E acho que você também não sabe. E ele nunca confessou em nada da obra que a gente conhece ele, que ele pensasse isso previamente. Uhum. E mesmo posteriormente às análises que foram feitas por ele, nunca vi ele comentar isso. Ele digamos, analisar as obras que ele fez. E aí eu acho que é uma pequena incoerência que a gente apontou, né, em uma das lives, na live 5, porque eu acho que teria que ter uma costura entre o que a gente escuta e o desenvolvimento, né? Mas, de novo, a gente está falando da década de 70, né? Porque hoje é importante que a gente pense isso. Quando o Ken faz o detalhamento desse caso clínico, ele comenta que muito mais sobre a pergunta existencial, a existential question, ou a intervenção crucial, que é: onde está Terry? Porque era um menino totalmente hiporresponsivo. Onde está Terry? Mas e daí? Por que esses intervalos, né? Então, a partir de Zucker-Kendall e de Steiner, eu e o Gregório, a gente começa a pensar, nós começamos a pensar, e até para transmitir, a gente, né, em musicoterapia, como é que a gente traduz e pode incorporar na nossa prática clínica. Mas talvez a gente converse, talvez Paul seja tão natural para o Paul que não pensa muito nisso. Sim, né? Sim. Para o Steiner, o intervalo de quinta é o intervalo em que a gente começa a facear a experiência do mundo exterior. Estou usando palavras que o Paul Nordhoff usou para definir segundo Steiner. Diz,
intervalo de quinta é a posição de equilíbrio para facear a experiência com o mundo exterior. Já o Zucker-Kandel, ele tem uma outra definição para o intervalo de quinta, que é completamente diferente. E o Steiner completa que a oitava é o ego na sua relação com a experiência exterior. Então, se eu parto de um dó e vou caminhando para dó sustenido, ré sustenido e assim até o dó uma oitava acima, eu vou cada vez saindo de mim e me aproximando do mundo exterior. A quinta é o ponto de equilíbrio com o mundo exterior e a oitava é o encontro com o mundo exterior. Isso é Rudolf Steiner. Zucker-Kandel. Se eu parto do dó, do centro de gravidade do campo tonal, do campo de qualidades dinâmicas, o lugar mais distante que eu chego é a quinta. Depois da quinta, começando em dó, né? Depois do sol, as notas sol sustenido, lá sustenido, si, até o dó, eu não estou indo mais longe, eu estou me reaproximando do meu ponto de início. Para o Zucker-Kandel, o ponto mais longe do início da oitava é a quinta. E depois dela eu retorno para o ponto de partida. O Zucker comentou isso a partir de um teórico alemão, Ernest Kurth, que chamava isso do milagre da oitava. Como é que eu posso caminhar sempre para frente e caminhando para frente eu voltar para o meu ponto de partida? Daí o Zucker comenta que na vida dos fenômenos isso não existe. Se eu caminho para frente, eu me afasto do ponto de partida, no mundo dos fenômenos físicos. Agora, no mundo dos fenômenos das qualidades dinâmicas, eu vou caminhando para diante, chego num ponto extremo de distância. Se eu continuo adiante, eu vou parar no meu ponto de partida. Não no dó, uma oitava acima. Porque ele diz, o dó é o dó, em termos de campo dinâmico. Em termos de afinação, é outra afinação, sim, mais aguda, digamos. Mas em termos de campo dinâmico, todos os dós são o mesmo. Eles são o centro desse campo dinâmico diatônico, né? Então, ele diz que no mundo do espaço, isso é paradoxal, né? Mas que no campo das notas, não importa para onde eu vá, eu volto. Partida e o ponto de chegada são uma e a mesma coisa. Todos os caminhos me levam de volta ao meu próprio começo. Não importa de onde eu parto, eu vou terminar no mesmo ponto. Quer dizer, esse é o tipo de experiência que a gente não encontra no mundo dos fenômenos, a gente encontra só na música. Então, quando usa-se um intervalo de quinta, descendente ou ascendente, ou mesmo intervalo de quarta, né, que precede a quinta, eu estou tensionando no ponto máximo de afastamento, né? E eu entendo o tema e o contratema do Terry, vamos dizer assim. Contratema clínico não existe, mas acabei de usar a expressão. Que esse uso do intervalo de quinta e de quarta, como chamada do Terry, sai de dentro de si, neguinho, vem cá, venha participar do mundo. Seja mais responsivo. Uhum. E o uso desse intervalo de extremos, de polos extremos, me parece fazer sentido dentro desse uso. Uhum. Só que isso é uma ideia mais do Zucker-Kandel do que até do Steiner. E cá estamos nós dizendo para as pessoas que para um Paul, ele até eventualmente mencionava Steiner e Zucker, mas ele intuitiva. O Paul chega na musicoterapia com 50 anos de idade, uma vida inteira como pianista, performer e compositor. Natural, talvez, para ele isso tudo. Para mim e para ti, repito, para a gente poder entender as intenções clínicas, a gente mergulha em Steiner e Zucker-Kandel. E agora eu vou ler para as pessoas, certamente tu leu, mas alguém perguntou aqui, Júlio, poderia dizer que o dó da oitava acima seria um dó transformado? Deixa eu ler o que o Paul diz. Uma oitava nunca é simplesmente a dobra acima de um tom que está abaixo, de uma nota que está abaixo.
a oitava é uma experiência de ego. É muito legal isso, e eu não uso, o Thiago está aí, assim, a Carol está ouvindo, eu não uso na minha clínica esse tipo de argumento, e ainda mais internamente entre a equipe. Vamos agora saltar para uma oitava. O Thiago, na live dele, mostrou a importância de se reforçar muitas vezes um baixo, que justamente martela uma oitava, garantindo um reforço ao que está sendo feito ao idioma, ao estilo. Mas, Gregório, com isso, nem a minha clínica não invalida tudo que a gente está falando. O Thiago, quando faz isso e fala para as pessoas, olha o que eu estou fazendo agora no piano para reforçar um violão que está num registro médio. Ele não fala em Steiner e Zucker-Kendall, mas está embutido Steiner e Zucker-Kendall e Paul Nordhoff ali dentro. Tanto que ele usa uma oitava. E dentro disso, André, uma coisa é o uso significativo de uma oitava, outra coisa é o uso da oitava, ou seja, o intervalo que for, como recurso musical. Quando eu faço um baixo oitavado, provavelmente aquilo não vai trazer o significado principal da música, aquilo é um apoio musicalmente necessário. Então, a gente tem que considerar essas muitas camadas também do que é significativo no nível mais terapêutico e daquilo que é construção musical, embora possa não ser terapeuticamente tão significativo ou diretamente significativo. Claro que tudo é significativo. Tá? Mas, Gregório, eu quero de nada, eu quero falar uma coisa. Tu falou em contra tema, né? Tu falou espontaneamente. Se tu quiser desenvolver esse conceito, eu sou parceiro. Mas eu não chamaria de contratema, eu chamaria da construção do tema clínico, é importante isso, que tem uma primeira frase, Where is Terry? Essa é a primeira frase, que é muito insistida. Ou seja, não pense na definição, ela é recorrente. E o Gregório tem razão numa coisa, ela foi trazida pelo terapeuta. Where is Terry? Que na sessão que o Gregório vai mostrar agora, para mim, Gregório, é a segunda parte da frase. Terry is here. Agora fechamos o tema clínico. Sim. Eu analisando o tema clínico, não foi análise do Kernighan. Para mim, pequena incoerência. Esse tema clínico ele é formado por duas frases. A questão existencial e a resposta. Where is Terry? Tensiona, resolve. Terry is here. Resolve harmonicamente, mas não resolve melodicamente. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Sim. Porque a resolução Terry is here termina em dó sustenido. Here, dó sustenido. Mas dó sustenido é o quinto grau da tônica. Sim. E se a gente pensar então, harmonicamente resolve, mas na melodia não está tensionando. Porque eu não sinto resolução. Terry is here, não sinto resolução no canto. Mas talvez essa, entre aspas, resolução, André, corresponda à necessidade expressiva do Terry, de sair de si. Então, não é uma resolução musical, mas é uma resolução terapêutica e em termos de qualidade dinâmica. Um certo propósito aplicado às qualidades dinâmicas. Gregório, a gente tem 6 minutos. Vamos para a segunda frase? Vamos. Então, primeira frase. Dó, si, dó, fá. Segunda frase.
Fá, Fá, Dó. Where is Terry? Terry is here. Uhum. E outro detalhe que não é musical, André, mas é também. Em português, onde está Terry? Terry está aqui. Tem muita vogal. Where is Terry? Is here. Só tem E e I. Uhum. São duas vocais semelhantes. Então, em termos de vogal, é um tema muito autoafirmativo o tempo todo. Não tem essa variação que teria. Onde está Terry? Terry está aqui. Quer dizer, a língua inglesa ali ajudou. Ele era muito bom com as palavras também, com as vogais especialmente. Não vamos esquecer que ele era um cara que musicava poemas, né? Sim. Muito bom. Tem uma coisa, não vai dar tempo para a gente trazer o Edward, a gente pode talvez trazer, quando a gente trouxer a Ana agora. Ana tem temas clínicos bem importantes, então aí a gente volta para essa conversa, porque agora você já tem a definição de tema clínico, mas a gente quer frisar algo que é importante, porque é muito tocante, tanto em Terry quanto em Audrey, something is going to happen, não lembram? Something Sim. is going to happen, what will it be? E essa é uma canção. E essa canção foi recorrente, mas ela é uma canção recorrente. A gente não está falando de um tema, né? De um tema que é recorrente. Ela é uma canção que volta inteira, né? Então, em princípio, eu não diria que é um tema clínico, mas é uma canção que tem um uso, né? Nos dois momentos foram com a despedida, os dois momentos foram de despedida, tanto da Audrey como do Terry, né? Diferente de uma questão que tem muito a ver com um momento no processo do Terry, que esse tema pontua uma questão que tem a ver, entre outras, com um conflito, né, existencial. Tá? Gregório, a gente vai ter que encerrar então, porque Sim, já estamos na hora. Na próxima live, a live 8, a gente vai apresentar o processo terapêutico de Ana. E a Lavínia é uma terapeuta ocupacional muito importante aqui de Porto Alegre. Muito bacana. Muito legal, eu queria entender mais, nunca tinha pensado nessa abordagem da psicodinâmica da música. Exatamente. Aí é um nicho da musicoterapia, Lavínia, muito importante, muito histórico, é de 59, cuja base, entre outras, é relacional. Muito, muito importante. É um exemplo de musicoterapia relacional, inclusive, uma pergunta que é bacana, assim, Kenegan, musicoterapia Nordhoff Robbins é psicoterapia relacional? Todos nós entendemos que sim. Ela contempla a definição de psicoterapia relacional, né? Porque psicoterapia também pode ser psicoterapia comportamental. Não, ela é uma psicoterapia relacional, tanto Nordhoff Robbins como musicoterapia músico-centrada, que eu proponho, né? E que tu tá junto comigo, Marina Freire, Juliana Carvalho, é relacional. Greg, vamos nos despedindo, então. Boa noite, André. Obrigado pela companhia e todo mundo, né? Por acompanhar a gente mais uma vez. A ti também, e vamos usando mais Steiner e Zucker agora ao longo dos próximos casos clínicos que virão, né? Sim. E também a definição, vamos voltando para as definições. Um beijo para todo mundo e até a live. A todos. Até a live 8. Tchau, Greg. Boa noite. Tá, boa noite, André.